Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda faz parte da empresa Tractebel Energia e está localizado na cidade de Capivari de Baixo, sul de Santa Catarina, a 120 quilômetros da capital Florianópolis. Com 7 unidades geradoras, é capaz de gerar 857 megawatts. Capivari de Baixo e sua vizinha Tubarão possuem grande destaque na prática do cultivo de arroz, onde são plantados 22.500 hectares. E estima-se que nessa área são produzidas mais de 52 mil toneladas de palha de arroz. Essa palha é normalmente incorporada ao solo, decompondo-se em solos alagados, favorecendo a formação de metano, gás 21 vezes mais agressivo ao meio ambiente do que o CO2. O projeto é muito bem visto pela parte técnica, que um dos principais desafios é manter o produtor no campo, e para isso a gente necessita de que haja uma redução de custos de produção e tal. Então com a entrada do projeto, a gente conseguiu sentir no semblante dos produtores um interesse maior pela essa questão da percepção ambiental, da qual o objetivo é diminuir a quantidade de palha no solo. Ao invés de ele ter um custo para incorporar essa matéria orgânica, esse resto cultural ao solo, as empresas viriam e coletariam essa palha para levar ao complexo, para futuramente processá-la e misturar com carvão para a geração de energia oriunda da biomassa. Diante desse cenário, verificou-se a possibilidade de utilização da palha de arroz em substituição parcial do carvão, e assim nasceu o projeto inédito no país de co-firing com carvão pulverizado, iniciado em 2009, visando sua aplicação na unidade 1 da UTLA do complexo. O projeto teve início com a visita a algumas usinas da Europa que utilizam essa tecnologia de co-firing entre o carvão pulverizado e diversos outros tipos de biomassa. Então a gente teve a oportunidade de conhecer as instalações, conhecer o processo que é utilizado lá. Então isso, junto com o que se verificou esse potencial aqui, por que não então desenvolver um projeto nessa linha? Para o desenvolvimento deste projeto, foi criado um convênio com a Universidade Federal de Santa Catarina, representada pelo Laboratório de Combustão e Engenharia de Sistemas Térmicos, LabSet. Como aluno de mestrado, esse projeto me proporcionou a interação com a equipe técnica da Tractebel Energia e um trabalho em campo único de mercado. Isso tudo me proporcionou uma evolução profissional e, além disso, me fez contribuir com o sucesso desse projeto. A unidade 1 da UTLA utilizada no projeto possui uma potência instalada de 50 megawatts e está em operação desde 1965. Esta usina de fundo seco e tiragem balanceada foi projetada para utilizar carvão pulverizado e os seus principais parâmetros de operação são: a palha de arroz como biomassa apresenta um alto potencial, principalmente pela grande quantidade produzida por hectare. A palha de arroz é um material fibroso com alta concentração de silício, onde é ressaltada a característica de baixo teor de cinzas e alto teor de voláteis em relação ao carvão mineral utilizado nas usinas do complexo. Em comparação com o carvão, temos Uma vez que a caldeira da UTLA Unidade 1 foi projetada para utilizar carvão pulverizado, a palha deixada sobre os campos de arroz após a colheita precisa passar por uma série de etapas até estar adequada para a queima. Desta forma, dividiu-se o projeto em 3 segmentos.
Um deles sendo relacionado ao desenvolvimento de uma logística para coleta, transporte e armazenamento da palha de arroz. Nesta etapa, o principal desafio está relacionado ao desenvolvimento de máquinas e equipamentos específicos para transitar e fazer fardos da palha de arroz de até 400 quilos em terreno das plantações de arroz da região, onde a cultura é realizada em solo alagado, sendo uma planta sazonal. A colheita no sul do estado se dá entre os meses de fevereiro e abril. Isto implica um curto período de coleta, de cerca de 60 dias. Um outro segmento é relacionado ao desenvolvimento de tecnologia para processamento da palha de arroz, transformando os fardos desta biomassa em partículas de 1 milímetro, adequadas à queima na caldeira em questão. Apesar de o país ter ampla variedade de biomassa, houve grande dificuldade para encontrar uma empresa nacional com capacidade e disponibilidade para o fornecimento de um sistema de processamento da palha de arroz, havendo necessidade de desenvolvimento de tecnologia e adaptações de alguns equipamentos. Um dos motivos de orgulho deste projeto foi ter desenvolvido tecnologia nacional para o sistema de processamento de palha de arroz. Desta forma, houve um grande empenho da equipe participante do projeto na busca de um fornecedor nacional que pudesse desenvolver todo o sistema de processamento com produtos nacionais, transformando os fardos de 400 quilos em partículas de palha de arroz em torno de 1 milímetro, mitigando todos os riscos de incêndio e explosão que esse tipo de combustível possa sofrer. O terceiro segmento diz respeito às análises da combustão, onde foram estudados os aspectos relacionados à eficiência da unidade geradora, aos gases emitidos, proporção e vazão de mistura da palha de arroz ao carvão, granulometria ideal, além de outros fatores. O adensamento da palha através do enfardamento é feito após o período mínimo de 1 semana, que permite a redução da umidade que a palha apresenta no momento da colheita. No projeto, foram utilizados fardos de 400 quilos, transportados por meio de caminhões com capacidade de 8 fardos. Foram coletadas cerca de 1.000 toneladas de palha de arroz para os testes de queima que iniciaram em agosto de 2012. O armazenamento dos fardos foi feito em um pátio dentro do complexo, próximo à unidade 1 da UTLA. O sistema de processamento da palha de arroz foi projetado para prover uma capacidade de até 5 toneladas hora. Para esta unidade geradora, cada 1 tonelada de palha de arroz gera 1 megawatt de energia, sendo que a proporção da biomassa pode corresponder até a 20% da energia da combustão. Os fardos são transportados pela empilhadeira e dispostos em uma correia transportadora de velocidade variável. Os fardos, então, se deslocam para uma esteira inclinada de velocidade constante, que encaminha até o desenfardador. Ali, a palha é descompactada e picada de forma a facilitar o processamento posterior. Em seguida, a palha segue para um separador, onde ocorre a retirada de materiais indesejáveis ao sistema, tais como pedra e metais. A biomassa em pó apresenta características de ser explosiva. Desta forma, torna-se muito importante esta etapa, pois estes materiais, se não retirados, poderiam gerar faísca ao entrar em contato com outros equipamentos do sistema, favorecendo a explosão. A partir do separador, a palha é transportada pneumaticamente com ar aquecido a partir de vapor suprido pela própria usina, através de um ventilador. Segue pelos ciclones, onde ocorre a separação da biomassa do ar, sendo que a palha de arroz segue para os moinhos e o ar para o filtro de mangas, para ser limpo e retornar à atmosfera. Nos moinhos, a palha é convertida em partículas de 1 milímetro e transportada por meio de roscas para um elevador de canecas e deste para um silo de armazenagem. Do silo, a palha de arroz em pó é transportada pneumaticamente para os dutos de carvão pulverizado da usina antes dos queimadores, para ser misturado ao carvão antes da queima. Antes do sistema de transporte pneumático, há um sistema de dosagem gravimétrico para controle da vazão e proporção da mistura da palha ao carvão.
Foi previsto uma série de proteções e controle contra incêndio e explosão para o sistema de processamento, tendo em vista os riscos das atividades envolvidas. Destacam-se o sistema de detecção de faísca e incêndio, sistema de proteção contra explosão, sistema de hidrantes e extintores. E, além disto, o piso do sistema de processamento de palha de arroz foi tratado e pintado a fim de manter o ambiente bastante limpo e livre de materiais indesejáveis no local. Concluímos mais um projeto P&D com a Tractebel Energia, com quem nossa universidade mantém cooperação desde o ano de 2000, a maioria focada na solução de problemas tecnológicos, eficiência e na inovação tecnológica em geração termoelétrica. Este projeto faz parte de um programa de pesquisa e desenvolvimento da Tractebel Energia, seguindo padrões da ANEEL, que objetiva o desenvolvimento de tecnologia no país, juntamente com sua indústria e universidade, além da capacitação de pessoal nesta área inédita no país. Ou seja, pela primeira vez, foi utilizado mistura de carvão com biomassa para queima em usina a carvão pulverizado no país. Desta forma, este projeto tem características experimentais, onde as atividades foram executadas visando atendimento apenas dos experimentos, não sendo foco o desenvolvimento de um mercado para esta biomassa, hoje praticamente inexistente, ou do seu uso contínuo no processo de geração de energia elétrica. Após uma fase exaustiva de testes, foi possível chegarmos às seguintes conclusões. Referente à logística da biomassa no campo, temos: limite de densidade do fardo. Quanto maior a densidade, menor o custo de logística. Condições do solo após a colheita dos grãos. Como o solo do cultivo do arroz é alagado, há dificuldades na coleta da palha neste solo. Limitações dos equipamentos na região, havendo necessidade de trazê-los de outros estados do país. Pequena janela de tempo para a colheita da palha, de cerca de 60 dias. Armazenagem dos fardos envolvendo problemas relacionados à deterioração do material, infestação por insetos e pragas e pela disponibilidade de uma grande área. Futuros estudos para peletização ou briquetes da palha para viabilizar os custos da logística, formando um mercado para esta biomassa. Quanto às conclusões referentes ao processo de co-firing, temos: redução de CO, de acordo com a tabela. Redução de incombustos, de acordo com a tabela. Estabilidade da chama. Dificuldades para trabalhar com pó de biomassa, envolvendo riscos de explosão e incêndio e danos à saúde. Controle de riscos. Sistema de controle e proteção contra incêndio e explosão e utilização de equipamentos de proteção individual e coletivo para evitar danos à saúde durante manuseio da biomassa. Necessidade de adaptação de equipamentos existentes no mercado. Continuação das análises em projetos futuros, nos aspectos dos efeitos da corrosão ácida, formação de slagging e fouling, emissões de NOx e SOx relacionados à combustão do carvão com biomassa, sendo inclusive propostos experimentos com outros tipos de biomassa, além da palha de arroz. O projeto também teve uma importante contribuição acadêmica, sendo desenvolvidos temas de dissertação de mestrado em Engenharia Mecânica, tese de doutorado em Engenharia Mecânica, além da publicação de 6 artigos técnicos envolvendo o projeto e apresentação dos resultados em seminários no país, incluindo a apresentação em 2013 no 3º IEA CCC Workshop de Co-Firing em Groningen, na Holanda.
O Brasil é reconhecido por sua ampla disponibilidade de biomassa. Porém, muitas vezes não havendo aproveitamento deste renovável recurso energético. Por outro lado, até o desenvolvimento deste projeto, não havia tecnologia no país que evidenciasse a viabilidade técnica do uso de co-firing numa usina a carvão pulverizado existente. Através das atividades propostas por este projeto, evidencia-se o desenvolvimento da indústria no país através da aplicação da tecnologia nacional nos equipamentos utilizados, além do desenvolvimento profissional com a formação e capacitação dos participantes, tanto pelo agente Tractebel Energia quanto pela Universidade Federal de Santa Catarina. A equipe participante deste importante projeto agradece por todo o apoio e oportunidade creditada pela empresa dentro do seu programa de pesquisa e desenvolvimento, seguindo os moldes da ANEEL que viabilizaram a sua realização.